Fala galera, mais um Plenicast aqui, eu sou o Renato, tô aqui com o Gugu. E aí, Gugu? Fala, Rizito, vambora, né? Mais uma? Mais uma. E hoje nossa convidada vem da Bahia. Salvador, Todos Bahia. os santos. Nutricionista. Como que eu te apresento, Mari? Nutri, apresentadora. Isso, Que Nutri mais? apresentadora tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Mariana Rios. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada pelo convite. Mari, comece apresentando, contando um pouquinho de você, o que você fez, o que você tá fazendo. Bom, eu sou nutricionista, mas já tive um histórico como atleta, já fui atleta de fisiculturismo. Então eu vivi um pouquinho na prática do que é levar o corpo no extremo e saber o que realmente a alimentação, né, impacta no nosso corpo na prática. E agora estou me aventurando nessa parte de apresentação de programa de YouTube, né? Não é mais televisão, mas estou fazendo um reality show de gastronomia vegana chamado Veg Chef Brasil. Aí lá eu mostro algumas ferramentas que eu uso para tornar a alimentação mais prazerosa. Ô Mário, só uma pergunta do Rui continuar. Lógico. Por que você virou nutricionista? O que te impulsionou aí pra nutrição? Boa pergunta. Eu acho que eu sempre gostei de lidar com a comida, desde sempre. E quando eu vi o poder que a comida tinha na nossa vida, assim, a influência dela no nosso bem-estar, na nossa vida social, eu descobri que era aquilo ali que eu queria trabalhar, com aquilo que eu queria trabalhar. Então eu resolvi fazer nutrição para aprender mais e lidar com isso no trabalho, além da vida, né, social. Ô Mari, você tem uma família, se eu não me engano, da área da saúde, né? Teve influência Sim. na sua escolha? Meu pai é médico, minha mãe enfermeira, professora da Federal da Bahia. Então, todo mundo meio acadêmico ali. Aí eu acredito que isso tenha, assim, me influenciado. E numa área um pouco diferente, né? Porque a gente trabalha muito com prevenção. Eles são mais da parte, assim, quando a pessoa já tá ali precisando, né, da ajuda quando tá num momento mais crítico. E aí me encanta ver que a gente não precisa chegar lá para começar a pensar em saúde. A gente pode promover a saúde e a prevenção. Que bacana. É. Ô Mari, a gente nem comentou disso ainda, mas você comunica muito sobre nutrição vegetariana e vegana, né? Sim. Você falou só do reality. Conta como foi sua história aí, como você virou vegana. Você é vegana, né? Tem 6 anos, vai fazer 7 já. E como que foi essa transição aí? Foi da noite pro dia ou você foi progredindo? Como foi isso? Olha, eu virei vegana por conta da causa animal. Eu descobri como é que as coisas aconteciam e realmente não faria aquilo com minhas próprias mãos. Daí eu decidi não delegar para outra pessoa aquela violência, confinamento e tudo mais. Daí eu achava que era um sacrifício da minha parte fazer isso. E eu descobri que não, que eu teria outros benefícios com essa alimentação. Eu como bastante alimento in natura, alimento de pequenos produtores, pontualmente um industrializado, não é uma coisa que faz parte da base da minha alimentação. E hoje em dia eu vivo e respiro isso, é maravilhoso. E eu não tenho uma comunicação, assim, de tentar convencer as pessoas a serem veganas, mas mostrar que é necessário a gente ter uma boa relação com o vegetal. Por mais que você coma carne, você tem que saber lidar e tem que aumentar o seu repertório. Isso é fundamental. Ô Mari, e que você pode dizer de bom sobre o veganismo e o vegetarianismo para quem está assistindo, tanto o público leigo quanto o público técnico aí? Sobre o vegetarianismo, eu acredito que o principal pilar, claro que é a causa animal, mas a sustentabilidade, né? De você não estar pegando uma indústria que pega um monte de grãos, toneladas de grãos e alimenta muitos animais. Você faz diretamente ali, você pega o nutriente da fonte. Sabendo montar um prato bem feito, naquela mentalidade mais plant-based, né? A base de plantas e não de industrializados, massas e refinados, você consegue ter muitos benefícios, muitos micronutrientes, que a gente, quando está com uma alimentação muito pobre, muito limitada, acaba não tendo. Bacana. Não, você ia perguntar, tá conversando com ela do outro lado, como você participou de um esporte de alto Legal. desempenho e rendimento, né, que precisa de uma certa quantidade de proteína para alcançar o músculo, enfim. Você falou que na última preparação que você fez, foi sua melhor preparação e você já estava totalmente com uma alimentação vegetariana, né, na época, né? Sim, completamente. Completamente. Como é que foi isso? Conta um pouco sobre isso, porque existe esse mito ainda, né? De a pessoa alcançar aquela quantidade de proteína sem subir muito carboidrato, enfim.
Quanto a essa questão de subir muito o carboidrato e ter a mesma quantidade de proteína do que você comia antes de virar vegano, realmente acontece, tá? Se você tiver uma alimentação natural e não recorrer apenas a suplementos veganos, mas não é uma coisa ruim, necessariamente, porque você vai estar tendo uma qualidade de carboidrato muito boa. São carboidratos que vêm dos vegetais, fibras, e muitas vezes condenam o carboidrato na performance, na alta performance. E eu acredito que isso foi fundamental para minha terceira preparação, que foi excelente. Eu tive resultados muito melhores. E eu atribuo isso ao nível de treinamento. Eu já estava com um personal muito bom, já sabia malhar melhor, já estava com uma maturidade muscular muito boa. E a questão da proteína, eu fiz exatamente o que eu fazia antes. Mas em vez de pegar por fonte animal, eu tive uma fonte vegetal. E agora, eu não vou considerar na pandemia que eu fiz a quarta preparação, porque eu não quis competir. Mas eu resolvi mudar o meu corpo durante a pandemia e realmente melhorar o físico e tal. E eu consegui um resultado muito bom também, 100% vegana, malhando em casa. É mesmo? Então, eu te garanto, assim, que é muito possível. Tem vários fisiculturistas hoje no Brasil e fora. Naquele documentário Dieta dos Gladiadores, você vê muita gente fazendo, praticando, tendo benefícios. Pessoas que restringiam muito carboidrato antes de virarem veganas e veem que ele não é um vilão. A depender do carboidrato, claro. Você percebeu, quando você aderiu à dieta, né? Vem sempre tem nas aulas do Dr. Eric, né? Ele sempre fala muito do perfil lipídico, paranapirídeo, que melhora bastante. Mas você percebeu outras mudanças? Por exemplo, qualidade de pele, de cabelo, banheiro. O que você percebeu quando você deixou de comer carne e passou a comer realmente só produtos vegetais? Olha, eu percebi que minha pele, meu cabelo realmente melhoraram porque o perfil de micronutrientes que eu consumia antes era muito limitado. Às vezes eu tinha que recorrer a um suplemento de multivitamínico porque eu não tinha um aporte adequado. E aí, quando eu fiz a transição, eu aumentei o meu repertório. E, naturalmente, quando você observa as cores dos vegetais, você faz um prato com mais de 3 cores, você tem um aporte muito legal de micronutriente. E por isso, eu consegui melhorar todas essas questões. E quanto, assim, a intestino, claro, isso já é um consenso que você precisa de fibras. E, às vezes, quando a gente está fazendo uma alimentação à base de animal, a gente coloca o quê? Um pedaço de bife e um macarrão. Um pedaço de bife, um arroz, uma farofa. Daí você não consegue a quantidade de fibras que deveria. E também não tem os pré-bióticos, né? Que é isso, exatamente o alimento das bactérias, além dos probióticos. E aí você acaba tendo vários prejuízos com uma alimentação muito limitada. Ô Mari, para quem tem o interesse em fazer a transição, assim, como que se orienta essa transição? Tipo, que nem o Hugo perguntou, você orienta a pessoa... É de acordo com ela ou tem uma orientação que você fala, não, primeiro começa a comer mais legumes e vegetais, depois corta a carne vermelha. Eu já ouvi várias coisas, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. A orientação que eu dou é cortar primeiro o que é menos importante para você. Então, se você sente que para você não é importante carne vermelha, começa por ela. Porque toda mudança, ela precisa de esforço. Você quer mudar qualquer coisa na sua vida, você vai ter que ter esforço. Então, tem que vir de dentro para fora. Se vier de fora para dentro, é imposição. Então, eu não vou chegar para você e falar, corte peixe. Se peixe foi importante para você. Então, vai gradualmente e com orientação. Eu sempre digo para fazer um exame de sangue antes da transição, para você ver todo o seu quadro nutricional e não atribuir, por exemplo, uma anemia antiga ao estilo de vida novo. Legal. E é o que acontece muito. Por exemplo, a pessoa fica 3 semanas fazendo uma dieta vegana e ela nunca ouviu tanta crítica na vida, nem quando ela comia miojo e pipoca. E agora ela começou a ouvir porque as pessoas naturalmente se preocupam. E essas pessoas estão super bem intencionadas, querendo proteger, mas com conceitos equivocados. Daí, eu digo, faz o seu exame de sangue, mostra o seu quadro nutricional, com os seus hábitos alimentares, seu padrão alimentar antigo, e a partir de agora, você vai saber que não foi por conta da dieta vegana que você desenvolveu um quadro de anemia. E aí vem a segurança. Porque para você fazer uma transição, você tem que se sentir seguro. Senão você vai passar mal. E não é por causa do alimento. É a sensação de estar fazendo algo que talvez te prejudique. E é muito importante fazer isso primeiro. Dá um exemplo só para figurar.
como é que é seu dia, suas refeições, assim, seu café da manhã, o que você come? Você tem um lanche da manhã, o que você come nesse lanche da manhã, no almoço? Como é que funciona? Só para ter uma... Tá. Café da manhã, geralmente eu pego uma raiz, um inhame, uma batata doce. Aí eu faço, às vezes, o famoso grão-melete, que eu falo tanto, que eu adoro. É farinha de grão de bico, água e orégano. Você bate numa tigelinha e despeja na frigideira. Daí você tem, tipo, um omelete proteico também, claro que menos em relação ao ovo. Clara, né? E aí eu faço uma pasta de pepita de girassol, que é aquela parte de dentro da semente. Sem aquela casquinha escura, é aquela partinha branca de dentro. Você bate no liquidificador com azeite, orégano, água e tempero e vira tipo um queijinho. Aí eu passo dentro do grão-melete, fica ainda mais proteico, fonte de triptofano. Tem gente que vai direto pra melatonina, sem saber que o precursor da melatonina é o triptofano. Então, é uma refeição funcional, saborosa, prática e proteica. Legal. 4 coisas em uma. E aí eu consigo fazer bem rápido. Claro que essa é a principal que eu gosto mais, só que eu consigo variar bem. Claro. E depois, no lanche da manhã, uma fruta. Às vezes eu bato uma proteína vegetal de ervilha ou de arroz. E aí eu coloco uma fruta congelada. Vou variando. O almoço, assim, tem prato variado. Você sempre procura colocar uma fonte de leguminosa para aporte proteico. Como que você faz essa distribuição? Metade do prato eu sempre faço uma salada crua, tomatinhos, um pouco de alface, cenoura ralada. Aí depois a outra metade sempre um cereal integral e uma leguminosa. Uma leguminosa. Aí eu tenho um aminograma completo. Perfeito. E um prato super, super completo, colorido, que não precisa de substituição daquilo que não é necessário. Legal. O pessoal acha que às vezes é mais complexo, né? Virar vegetariano, mas é até mais fácil, né? Bota arroz, feijão, uma saladinha. Tá tudo certo. E acho que até mais barato também, né? É que Sim. tem uma questão cultural, né? O pessoal fala, né? E a mistura, né? Aqui em São Paulo é a mistura, né, Gu? Que o pessoal tem o hábito de comer carne, né? Eu fazia isso quando era pequeno. Eu também. também. É mistura. Fazia muito, nossa. Mas você pode fazer uma coisa, se tiver sendo a questão da memória afetiva, você pode fazer hambúrguer de leguminosa, pode colocar a linhaça dourada para dar liga. E o que você acha dessas empresas que estão produzindo alimentos, tipo Fazenda do Futuro, por exemplo, assim? Olha, eu acho excelente, pontualmente. Se aquilo ali for a base da alimentação de alguém, me desculpa, mas ali tá errado. Não rola. Não rola, porque é ultraprocessado, de qualquer maneira. Mesmo que não tenha algo de origem animal. Mas o ideal, a recomendação, é que a gente tenha uma dieta à base de alimentos perecíveis, alimentos in natura. Que é alimento que estraga, alimento que tem vida. Quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Então, se tem um alimento que está na prateleira e dura 3 anos, aquele alimento ele tem uma boa parte dos seus ingredientes aditivos. Que é todo componente que está ali sem função de nutrir, mas com função de preservar, flavorizar. E isso ali vai estragar a sua microbiota. Tem resíduos que você vai manter ali que vão acabar com a microbiota. Então, é importante você comer comida que estraga. E, pontualmente, por conta da memória afetiva, que é muito importante também, você comer um hambúrguer vegetal, feito por alguma empresa grande, tudo bem. Não tem problema. Quando você vai sair, sei lá, com seu namorado, com seus amigos, coisas do tipo, você tem uma facilidade de encontrar um restaurante, porque assim, às vezes as pessoas que são suas amigas não são vegetarianas, né? Então, vamos onde a gente vai hoje, né? Vamos jantar fora, onde a gente vai hoje. Aí tem as escolhas, enfim. Você consegue se socializar? Amei a pergunta. E por conta dessa dor que quase todo vegano sente e passa por isso, eu resolvi criar um projeto que é um treinamento para equipes e desenvolvimento de refeições veganas para restaurantes, baseado com as coisas que eles já têm. Em vez de ter uma logística totalmente diferente, comprar um cogumelo especial, não. A gente consegue fazer algo maravilhoso, 3 ou 4 opções com aquilo que a pessoa já tem no restaurante. Aí você consegue ter uma variedade melhor, você consegue atender a todo mundo, porque o público vegano, vegetariano está crescendo cada vez mais. E também não precisa estar se isolando, indo para um restaurante 100% vegano, que eu acho muito importante, e eu frequento 100% veganos, a maioria que eu vou, né? Mas de vez em quando eu gosto de sair com pessoas que também comem carne e eu vou fazer o quê? Vou ficar brigando de forma alguma. É muito importante socializar. E hoje em dia eu acho muito restaurante que tem opção. Às vezes tem uma opção que tem queijo. Aí o que eu faço? Eu peço para não colocar o queijo. Para colocar só o que for de origem vegetal
e não adicionar o queijo. Então, dá pra fazer. Quando o restaurante tem mais flexibilidade. Mas nem todos têm, né? Mas é mais fácil você ter, por exemplo, sei lá, um marido, uma esposa, tal, uma namorada que também seja vegetariana do que não, porque às vezes vai dar um conflito, né? Você não tem jeito, né? Acabar rolando um... Sim, quando a pessoa tem filhos, geralmente tem muitos conflitos. Chega lá no consultório várias mães muito tristes porque o pai come carne e quer que o filho coma carne, mas a mãe tem a filosofia de vida vegetariana. É realmente... mais complicado, né? É uma divergência, mas não significa que seja uma coisa impossível. Isso vai muito de informação, né? Mas ainda tem muito médico, nutricionista desinformado, né, Mari? Sim, que teve até recentemente vários casos, né? Filmados, inclusive, de médicos falando que, sei lá, que a mãe que estimulava uma dieta vegetariana pro filho estava cometendo um crime e tal, né? É terrível. Isso é terrorismo nutricional, né? Só que muita gente que não sabe montar um prato vegetariano vegano pode acabar, né, com déficit, assim como uma pessoa que come carne também. Verdade. Não é porque a pessoa é vegana que ela vai ter uma deficiência de algum micronutriente. Sim. E macronutriente, dificilmente você vai ter uma deficiência. Que eu nunca conheci ninguém com pouca proteína na dieta. Sim. Eu já conheci muitas com excesso. Realmente é muito difícil você achar alguém que come pouca proteína. A gente sempre conversa com o Rê, às vezes até com o Rodolfo, que daqui uns 20, 30 anos talvez não exista mais alimentação vegetariana. Todo mundo vai ser vegetariano, não vai ter mais essa diferenciação, até por uma questão de sobrevivência da espécie, enfim, ecossistema, etc, etc. Sim. Como que você percebe isso? É você que está envolvida, engajada, né, mais de frente no movimento, como é que você sente isso? Né? A gente tem aí uma reunião 2027, né, que vai falar sobre o futuro do planeta, né, que a gente está chegando num ponto de poluição muito grande, enfim, várias coisas. Como é que você sente isso? O que falam nos congressos que você participa? Como é que está isso lá? Eu concordo que é insustentável. Esse sistema de comer carne em larga escala é totalmente diferente de uma pessoa que tinha uma fazenda há 20, 30 anos atrás e abatia o próprio animal. É completamente diferente. E, socialmente, eu acredito que a maioria da população ainda tem uma resistência muito grande à questão de ser vegano ou fazer uma refeição vegana. Você vê que tem muita gente que se recusa. Ah, mas tá faltando alguma coisa nesse prato. Bota um bife. Existe muito isso. Imagina a população se tornar 100%. Parece uma coisa utópica. Mas como as coisas estão mudando numa velocidade que antigamente a gente não conhecia, daqui a 2 anos você olhar para trás e falar, nossa, olha como era o mundo em 2022. Talvez seja possível, é uma coisa que eu não consigo imaginar ainda. Mas eu torço muito para que aconteça. Eu costumo dizer que os nossos netos vão olhar para a nossa geração e vão enxergar a gente assim como a gente enxerga quem escravizava as pessoas por cor e tal, coisas do tipo. Acredito nisso muito. O canibal, né? O canibalismo, né? O canibalismo. Total. Ô Maria, aí na outra ponta, assim, o que você acha da... O que você acha? É uma pergunta estranha, mas... Enfim, sua opinião sobre a... Tem um outro lado também que defende a dieta carnívora, né? Sim, já vi bastante. Eu fui num podcast agora, semana passada, que tinha ido um convidado que defendia... Sério? A dieta carnívora, 100% carnívora. E o pessoal que me entrevistou ficou meio confuso. Falou assim, ué, mas ele falou que isso aqui faz mal, você tá dizendo que faz bem. E, naturalmente, na internet estamos expostos a vários tipos de informações. Temos profissionais que acreditam numa coisa e profissionais que acreditam em outra. E não necessariamente um está certo ou outro está errado. Eu tenho um ponto de vista que é muito além da saúde ético, moral. Talvez ele esteja baseando em estudos também, porém estudos que não levam em consideração certas coisas que eu levo em consideração. Por exemplo, a hemoglobina... Vocês ouvem falar sobre a absorção de ferro? Aí dizem que a absorção do ferro vegetal é inferior ao animal. Sim. O Eric tem uma explicação fantástica para isso. Ele é um cara que tem uma profundidade no conhecimento muito grande. Absurda. E aí, quando você vai ver, a carne que eles estudam é aquela carne que foi feita... O abate acabou de fazer. E não é a realidade. A realidade é você botar no frigorífico, você transportar, você congelar. E nesse processo se perde esse anel de porfilínea, que é a estrutura responsável pelo não conflito entre, por exemplo, a absorção, ela depende da vitamina C, né, do ferro. E aí, quando você não coloca a vitamina C, ele não absorve tão bem quanto se você tivesse consumido. E também
questão de outros nutrientes que interferem a absorção. Então, se você não fizer nada disso, aquele anel de porfirina vai garantir que aquele ferro seja absorvido. Tentei falar de uma forma mais simplificada. Mas aquilo ali é uma coisa muito utópica. É uma realidade que as pessoas ainda se baseiam, mas elas não veem que aquilo ali não existe mais, entendeu? Então, eu acredito muito que as pessoas que defendam, elas estejam bem intencionadas, elas estejam embasadas, mas não é o tipo de alimento que chega pra gente. E também consideram o carboidrato como se fosse a mesma coisa. Sim. Tipo, um tomate e um pão. Cara, são completamente diferentes. Aí você fala, alimentação vegana é impossível você não aumentar o carboidrato. Tá, mas que carboidrato a gente tá falando? Né? E boa parte do peso daquele alimento é água. Tem vida, tem enzimas. Não é um alimento que tem que ser esturricado, temperado e salgado extremamente para você conseguir degustar. Entende? Então, assim, eu tô aqui para falar sobre sustentabilidade, sobre saúde, sobre bom senso e sobre interpretação de estudos. Que duas pessoas diferentes podem ler o mesmo estudo e tomarem conclusões diferentes, equivocadas ou não. Então, assim, eu acredito que essa confusão na internet vem por conta disso. Os seus exames bioquímicos, por exemplo, ferro, B12, que é onde, né, a pessoa fala ferro, B12, vem sempre bonitinho, sempre vem... Sim, excelentes. Eu fiz um estudo de caso com os meus próprios exames de sangue. Legal. Num congresso lá no Rio de Janeiro. E eu mostrei a diferença do período onde eu era atleta. Eu tinha um padrão de vida super... assim, padrão ouro, né? Uma pessoa que faz exercício todo dia, se alimenta bem e tal. E meus exames de sangue não eram excelentes. Ainda mais no final, para competir, você tem que restringir muito. Então, eu ficava com micronutriente, assim, muito baixo. E colesterol, todas essas coisas. A gente sabe que no reino vegetal não tem colesterol. Então, eu vi que houve uma melhora muito grande quando eu fiz a transição. Daí, eu comparei exames antigos, mesmo vivendo um padrão ouro como atleta. Eu não era atleta de Olimpíada, não era atleta de alto nível, era um atleta. Então, ainda assim, poderia considerar que era algo, né, saudável, sustentável. E realmente houve uma melhora. Então, você vê que melhora mesmo. Quais são as maiores objeções nutricionais assim, das pessoas? Tem a questão da proteína, ferro, B12... Praticidade é a principal. O que mais chega de reclamação para mim é isso. Mas eu não tenho tempo. Eu preciso delegar minha alimentação para uma empresa porque eu não sei cozinhar e não tenho tempo. Cara, me dá uma dica aí. Como que faz uma comida rápida aí de, tipo, arroz e feijão? Não, é fácil fazer. É fácil, assim. Se você quiser se organizar, você pega o dia que tem mais tempo na sua semana. Para mim, é o domingo. Aí eu pego o domingo, cozinho 2 leguminosas. Aí boto numa bandejinha de vidro, uma congela, outra deixa na geladeira. Aí eu vou alternando. Segunda eu como uma, terça eu como outra. Tranquilo. É só você porcionar, colocar assim e bota uns vegetais ali, você bota na frigideira, dá uma grelhada, acabou, já foi. Eu não consigo entender a dificuldade porque assim, no prato do brasileiro já tem isso. Arroz, feijão e salada, é default básico. Sim. Você pode alternar por ervilha, lentilha, X. E o arroz normalmente não muda, né? O integral que a gente normalmente não muda o arroz sempre tem, o máximo vai ter um macarrão, né? Alguma coisa do tipo. Você já faz isso, né? Por que fica difícil fazer? Objeção. Agora, o que está difícil na realidade hoje, e eu acho que até seria interessante, de repente, é que não vai ser, é uma utopia que eu vou falar por conta de economia, mas seria até interessante para o governo cada vez mais incentivar esse tipo de dieta, porque além de melhorar a qualidade de vida, né? Você ter um SUS mais desafogado, você teria um poder econômico da população melhor, porque 1 quilo de carne é bem caro, né? Arroz e feijão, por exemplo, tá caro, tá, mas enfim, mas é bem mais barato do que 1 quilo da carne, né? Eu recebi uma informação que eu não sei se procede, mas que nos Estados Unidos o plano de saúde do vegano é mais barato que do onívoro. Não sei se é verdade, mas eu até quero averiguar. Esses dias, Mari, eu ouvi um conceito que eu até então desconhecia, chamado saúde planetária. Você já ouviu falar disso? Imagino que seja. O nome é meio autoexplicativo. Mas assim, eles nomearam isso uma área mesmo da ciência, onde eles colocam conhecimentos que têm um pouco de relação com... Na verdade, é saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. Assim, como se tudo fosse uma coisa
única e que tudo retornasse também pro ser humano. Então, tipo... eu vi a Alessandra Luglio falando uma vez, não existe pessoa saudável num planeta doente. Pô, o resumo seria mais ou menos essa frase. Eu achei muito legal e eu não sabia que isso existia, um campo de conhecimento com esse nome, assim como é nutrição esportiva, assim. Existe um campo que chama saúde planetária. Eu vi que várias faculdades públicas já têm grupos de pesquisa sobre isso. Eu até comentei da gente eventualmente trazer uma aula geral e botar pra todo mundo isso, porque isso é... Pô, isso não é você defender uma causa, não. Isso é, porra, isso é... É o que é. É o que é o certo, né? É a casa que a gente vive, né? Querendo ou não tem outra. Aquela coisa de jogar uma coisa fora, jogar algo no lixo. Pô, mas fora da onde? Se tá tudo dentro do planeta, como é que é fora? Então, quanto menos resíduo a gente puder descartar, sempre poder comprar numa feira de pequenos produtores, ter a sua própria sacolinha, o máximo que você conseguir é o melhor. Claro que ninguém vive 100%, a gente consome industrializado, a gente usa smartphone, computador, mas que a gente possa fazer um consumo mais consciente e comprar coisas assim... como é que chama? Bens duráveis, né? Não são coisas que vão ser descartadas amanhã. Ô Maria, aí tem mais dicas sobre isso? Tipo, de coisas que a gente pode mudar no dia a dia que são, não sei o termo certo, são ecologicamente melhores? Tipo, você falou da sacolinha, o pessoal fala muito do canudinho. Tá, coisas que eu já fiz na minha vida que mudaram bastante foi ir pro granel comprar as leguminosas e os cereais. E teve uma época que eu só andava com as sacolinhas pra não ter que usar o plástico. Às vezes eu não consigo mais isso, mas eu quero até voltar. É algo tão simples que ajuda muito o planeta e que não vai doer tanto na pessoa que faz. Nossa. Vai chover É um aqui. sinal. Tá vendo? Temos também a questão de você fazer sua alimentação, né? Você cozinhar, aprender a fazer suas receitas favoritas. Você já evita um monte de embalagem, né? Que estaria comprando num fast food. Você vê que a maior parte do volume do que vem no fast food é a embalagem, não o alimento. Sim. É bizarro. Ontem eu cheguei aqui em São Paulo e eu acabei, tipo, pedindo uma salada. E aí, quando chegou, era tanta embalagem, era tanta coisa que no final, quando eu descartei, eu me senti até mal. Fiquei assim, nossa, pra que tudo isso? Podia ser um negocinho mais simples. Verdade. Existem países no mundo hoje, desconhecimento meu, que são mais vegetarianos do que outros? Existe isso? Existe. O movimento é bem forte na Alemanha e na Inglaterra. Não sei se em todas as cidades, mas eu vejo que é. No geral, tem mercados 100% veganos na Alemanha. Legal, eu não sabia disso. Bacana. A maior parte dos meus pacientes são de fora. Brasileiros que moram fora. Falar nisso, eu lembrei de uma coisa agora. Eu vi, uma vez apareceu pra mim uma sugestão de um perfil seu, eu acho. Em inglês. Eu não segui, tá? Eu já com medo, né? Falei, será que é dela? É meu. É seu? É Mariana Rios. Você tá usando ainda? Rios, é tipo R-E-E-L-S. O Rios do Instagram. Você usa esse perfil ainda? Ou não, não eu postei um vídeo fazendo conteúdo de saúde em inglês. Aí depois eu não gravei mais, só que é um projeto. Mas apareceu pra mim, tá vendo? Que legal. Legal. E fala um pouquinho sobre o Veg Chef. Como é que surgiu esse projeto aí, Mar? Tá, vou começar com uma frase bonita, pode? Vai lá. Toda vez que a gente não gosta de algo, a melhor forma de reclamar é fazendo o que a gente quer ver. É criando o que a gente quer ver, em vez de falar mal do que existe. Legal. Então eu peguei um bloquinho de notas e comecei a anotar tudo aquilo que eu queria ver. E eu botei do lado, assim, um espaço do que é necessário para realizar isso. Depois eu vou postar essa frase hoje, tá? Opa! Eu tenho que achar quem foi que falou essa frase, porque eu já vi um tempo pra gente citar, mas eu vi na internet e eu levei pra minha vida. Daí eu coloquei assim do lado um traço e botei o que eu preciso pra fazer isso. Eu preciso disso, disso, disso. O cenário ideal se o dinheiro não fosse um problema. E aí eu escrevia. Aí depois de 2 anos eu consegui concretizar tudo da melhor forma possível que estava sob meu alcance. E nasceu o Veg Chef. Eu assistia muito programa de culinária. E eu sempre digo que ver uma pessoa profissional na cozinha, um chefe, reclamar quando tira o leite condensado é terrível. Porque imagina, você fica limitado pela falta de um ingrediente, sendo que a gente tem 300.000 espécies de plantas comestíveis. Então é tão interessante você aumentar o seu repertório. E aí eu queria ver isso, sabe? Eu imagino a sensação de uma pessoa assistindo um programa de culinária e vendo um chefe ficar, assim, abalado porque não tem um ingrediente. Daí eu criei o Veg Chef pensando nisso.
E consegui fazer 6 episódios. Aí tá aí. Cada um é sobre uma objeção. O primeiro é criatividade. O segundo é memória afetiva, que é bem importante. O terceiro é praticidade. E o quarto vai ao ar hoje. Depois vocês têm que descobrir. Ah, vai ao ar hoje? Tá rolando, que legal. Tá com Tá countdown durante. lá. Tá. E você pensou nesse projeto com qual intenção? De mostrar realmente para as pessoas que é possível, né, ter ali na cozinha enfim, uma fonte de nutriente saudável e eu tentar criar coisas em cima dela. Sim. E você pretende continuar com outras versões? Qual que são os próximos passos? A primeira temporada foi para mostrar que é possível uma pessoa comum, em casa, que não tem conhecimento de nutrição nem de gastronomia, fazer suas próprias refeições. Não depender de empresas. Então, esse foi o objetivo principal do primeiro. Além dessas refeições serem saborosas, porque é muito importante você levar o paladar em consideração, elas são refeições que nutrem seu corpo. A segunda temporada vai ser o Veg Chef Pro, que é onde a gente pega donos de restaurantes, chefes profissionais e mostra ali que a gastronomia vegana ela pode ser de alto nível. Não precisa ser uma coisa simples, não precisa ser uma saladinha mal feita. Pode ser uma coisa legal e sofisticada, assim como a gente vê na dieta convencional. E o terceiro seria uma coisa mais rústica. Então, assim, eu já dei um spoiler aqui, mas fica aí para instigar um pouco a curiosidade. E isso daí tá na sua cabeça, você vai fazer? Já tá em processo. É processo, legal. Segunda e terceira temporada, gostei. Uhum. Ô Mário, mudando um pouquinho de assunto, eu já vi você falando e até dando aula de hipnose. Sim. Você é hipnoterapeuta? Qual que é o termo? Esse termo se usa quando você usa a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Porque a hipnose não é terapia. Não existe hipnoterapia. A hipnose é uma ferramenta que eu uso na clínica para pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar. E, assim, ela simplesmente é o fato de induzir alguém a um comportamento mais engajado. Você tem engajamento no tratamento. Então, assim, a gente faz uma anamnese caprichada, entende por que alguma coisa está acontecendo, algum comportamento disfuncional. Daí a gente consegue tratar melhor, pontualmente, aquilo ali. Mas eu não tenho divulgado tanto a hipnose ultimamente, porque antigamente as pessoas chegavam na clínica querendo fazer. Aí eu quero fazer a hipnose e não querendo tratar o problema. Era muito mais pela experiência, às vezes a pessoa nem precisava. Só queria... Você queria sentir como é que é, né? Mas a hipnose, quando você... Vamos lá, até perguntei como você virou nutricionista, como você virou veg. Como você chegou na hipnose? Qual foi o gatilho? Diferente mesmo. Olha, comecei a estudar, assim, na internet com materiais que estavam disponíveis e tal. Aí chegou a minha curiosidade. Aí em 2015 eu fiz o meu primeiro curso. Porque até então era uma curiosidade que eu tinha. Pô, isso aqui existe mesmo, não é coisa de filme. Aí em 2015 eu fiz o primeiro curso. Aí não parei, fiz mais de 200 horas de curso. Caramba. Me especializei na parte comportamental, na parte de nutrição, transtornos alimentares. Aí formei em nutrição e aí comecei a usar a hipnose como uma ferramenta terapêutica dentro da clínica. Mas é assim, um universo que tem muito mito, que tem muito estigma e tem muita desinformação, infelizmente. O pessoal associa muito a hipnose de palco, né? E que é maravilhoso, eu não condeno de forma alguma. Vou contar até uma história. Assim, a hipnose, eu faço uma analogia. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso num podcast. Mas olha só. Se eu sou Mariana, dona de uma fábrica de bisturi, tá? Bisturi Tá bom. de cortar. Daí, eu faço um curso. Sábado e domingo, eu vou ter o curso de bisturólogo. Ou seja, vocês dois vão se inscrever para fazer esse curso e se tornarem técnicos em bisturi. E ele também, que tá ali nos bastidores. É outro Você. Gus. É outro Gustavo. É. Aí vocês vão fazer o seguinte. Matricula. Sábado e domingo vocês vão estar lá na minha fábrica fazendo curso de bisturólogo. Você é um médico, cirurgião. Certo. Você é um artista. E ele é um bandido, tá? Desculpa. Mas vamos fazer assim. Aí, beleza. Vocês fazem o curso. Eu vou ensinar técnicas. Vou ensinar do que ele é feito, o material. Vou ensinar como segurar com seu polegar opositor, para você ter mais delicadeza. Segunda-feira, os três vão colocar no link do Instagram, na bio. Bisturólogo. Tenho formação em bisturi. Beleza? Isso faz do bandido um cirurgião? Não. Isso faz do artista um médico? Não.
Isso faz do médico um artista? Também não. Isso faz do médico um bandido? Os três são técnicos em uma ferramenta. Da mesma forma, a hipnose. Eu posso pegar essa ferramenta fantástica, que ela melhora alguns processos terapêuticos, ela aumenta o engajamento do paciente, mas eu não faço de um cara que era engenheiro, um especialista em depressão. Legal. Mas o psicólogo, o psiquiatra, eles vão conseguir utilizar essa ferramenta fantástica para aumentar o engajamento do paciente dele que está com quadro de depressão. Legal. Entende? Mas e é fácil fazer? É fácil? Ah, demais, vocês querem ser O hipnotizados. Gu já tá querendo, já. Pra ser sincero, Pro corte. eu tô querendo. Eu tô querendo mesmo. de E verdade. outra Gu já tá coisa querendo ser louca que hipnotizado pro acontece. corte. Vocês já viram, assim, por exemplo, um médico indo pra rua fazer uma hipnose grátis, sabe? Ou Sim. um psicólogo. E muita gente condena e tal, acha assim, tá apelando e tal. Eu não critico ninguém, eu acho que a hipnose de palco, ela pode ser uma forma fantástica de entretenimento, desde que a pessoa faça corretamente, claro. Então, assim, por exemplo, no congresso de hipnose que foi em 2018 lá em Salvador, o Hipno Bahia, teve um mestre de cerimônia. Aí ele apresentou super bem, o cara com uma oratória fantástica. E aí eu falei, nossa, que interessante, esse cara, né, tá aqui fazendo a apresentação. No dia seguinte, chegou um palhaço. Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, que aleatório, que engraçado, um palhaço aqui, que divertido. E eu não sabia que era a mesma pessoa que tava apresentando. Daí ele tirou o nariz, a peruca e, tipo, se apresentou e eu vi que era a mesma pessoa. Daí ele falou, na minha família tem um circo que passou de geração em geração. Na época do meu avô, era maravilhoso, todo mundo ia a circo. Do meu pai, era também maravilhoso, só que claro que vai reduzindo esse interesse pelo circo, a cultura que a gente tem hoje. Muito entretenimento. E na dele, já tinha Netflix, já tinha toda essa coisa hiperdopaminérgica. E aí, claro que foi decaindo pela cultura das pessoas e não pela qualidade do que ele oferecia. E a hipnose proporcionou um show que ele faz hoje em dia, onde ele usa essa ferramenta como hipnólogo. Então, ele faz um show com palhaçada, com coisas... E ele tem conhecimento da hipnose, não vai fazer nenhuma besteira. Então, ele faz entretenimento e esse show conseguiu alavancar o circo. Caramba, que legal. Aí é um exemplo fantástico de bom uso da ferramenta hipnose. É diferente de você chegar ali e usar para curar depressão, que isso ele não faz. Entendi. Porque não pode, que é errado, é antiético você falar, vou curar depressão. Então, por isso que é muito importante cada pessoa fazer o que sabe fazer e potencializar com a ferramenta. Muito legal. A gente já fez uma live alguns anos atrás com o Pyong Lee. Legal. E ele fala muito de hipnose. Ele divulgou de entretenimento, Sim. associando também a Sim. tristezas, enfim. E agora ele criou até uma escola acho que pra performance Sim. cognitiva, cerebral e tal. Ele foi um dos maiores divulgadores da hipnose no Brasil. Bacana. O Maria, até o Lucas, né? Caseri também é um cara que já falou disso, estuda isso, né? Eu conheci o Lucas no congresso de hipnose aqui em São Paulo. Hipnosul. Sério? Antes de entrar pro universo dos veganos Sabia disso? e tal. Não. Lucas Caseri também gosta de hipnose. Aquele estudo que eu fiz com meus exames foi com ele. É? Estudo de caso, escrevi com ele. Que bacana. Eu tô curioso ultimamente pra ler, porque eu tô adentrando em práticas integrativas, eu tô tentando ler tudo que existe a respeito, e hipnose é uma... Não, eu queria ver esse estudo de caso, depois se você puder compartilhar, eu queria Sim, dar com certeza. É bem legal. Vou te passar. O lance da... Todo assunto, quando tem alguém que avalia, né, o assunto que dá uma credibilidade para o assunto, esse assunto toma... Vamos supor, você pega o médico, Lucas Caseri, né? Pega você, uma nutricionista, pessoas sérias que estão levando credibilidade ao assunto. Mas a hipnose é uma coisa que já... tem anos, sei lá, não sei qual que é a história da hipnose. Mas é antigaça, é uma longa história. Inclusive, nem é muito no Ocidente, mais no Oriente e tal. Sim. E é pouco utilizado, na realidade, até no Ocidente. Muito mais utilizado no Oriente, até onde eu sei. Você chegou nisso, você estava estudando ali e tal, vendo, e foi começar a estudar e começou a praticar com algumas pessoas no seu consultório. Mas quando você está na roda de amigos, o pessoal não pergunta pra você, como é que é? Hipnotiza aqui. Deixa eu ver se é verdade. Não rola esse tipo de papo? Quer porque quer a hipnose. Não, eu quero ser... Pro corte. Não precisa fazer hipnose. Porque na realidade, assim, tem uma professora nossa, chama Carol Katz. Ela também... Ela é da USP e tal. E ela falou assim, eu fiz um curso, eu queria testar em você algumas práticas. Eu falei, como assim testar em mim? Existe algum perigo? Olha,
Eu costumo dizer que o perigo principal é quando a pessoa faz na rua, em qualquer lugar movimentado, que você, em qualquer tipo de exercício de concentração, você tem que ter um monofoco, você tem que estar ali, né, prestando atenção no que você está dizendo. Daí passa um carro, ou tipo, você é assaltado, ou a pessoa faz aquele durma, o famoso durma, e a pessoa cai. Porque Cai assim, mesmo? não, assim, ó, não é que ela cai, ela não sai da consciência dela. Só que às vezes a pessoa relaxa muito e ela desmancha, né? Desliga um pouquinho os músculos, não fica naquela contração, na isometria, né? Então, já aconteceu da pessoa dar uma desmontadinha. Então, assim, num lugar movimentado, que não é adequado, não é uma clínica, não é uma casa de alguém, um aniversário fechado, daí já existiu o caso de ter traumatismo. Porque não por conta da hipnose, mas porque foi feito num lugar inadequado. Assim como, por exemplo, eu poderia estar fazendo uma mágica, que não deixa de ser, de certa forma, uma hipnose, porque o cara tá aqui fazendo um truque de carta e, ao mesmo tempo, ele tá tirando seu relógio. Então, ele colocou o foco aqui e tá exercendo aqui a mágica dele. Então, assim, nesse momento de hiperconcentração, você pode ficar desatento no que tá à sua volta. E o principal é isso, não é um perigo direto da hipnose, Entendi. mas indireto. Mas, assim, querendo ou não, a hipnose é um comportamento engajado. Você pode dar uma sugestão para a pessoa e ela aderir na hora, mas não vai ficar para sempre. Tem que existir uma manutenção. Entendi. Eu posso fazer você comer uma cebola e sentir gosto de maçã? Sim, existe alteração na percepção das coisas, mas não é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Não, você só olha naquele momento ali, né? Sim. Interessante. Bacana. Ô, Mário, pode falar. E se ferir a sua crença, o seu princípio ético-moral de forma super forte, não vai acontecer. Por exemplo, você bota um vegano com um pedaço de carne e diz que é alface. Tipo assim, aquilo vai ferir tanto o princípio ético-moral que provavelmente ele não vai fazer. E seria super antiético fazer uma coisa dessa. Caramba. Entende? Ô, Mário, mudando de novo de assunto, indo pro lado pessoal. Você tem um nome que é um nome igual ao de uma atriz, eu acho, famosa. Isso já te gerou alguma história engraçada ou não? Sim. Vou contar uma história que aconteceu há 2 meses atrás. Que história engraçada. Não, que atriz? Perdão, que atriz? Mariana Rios. Eu não sei exatamente quem é a Mariana Rios, mas É uma eu sei atriz. que é um nome bem famoso. É uma atriz bem famosa. Talentosíssima e lindíssima. É, Adoro quando me confundem. É. Que ela é incrível. Eu tava no consultório, e aí daqui a pouco eu olhei os stories, assim, que eu tinha postado uma coisa e deu 40 mil visualizações. Aí 50 mil, não sei quantas Isso mil. é muito mais que o normal. Muito mais que normal. Aí eu olhei assim, falei, alguma coisa tá acontecendo. Aí nessa, o paciente que tava marcado pra hora seguinte bateu na porta. Não deu nem tempo de eu averiguar. Aí eu bloqueei o celular, ele sentou e eu comecei a atender, mas eu fiquei assim, ó, Tipo, o que tá em acontecendo? pânico. Eu não sabia o que tava acontecendo. mas- Aí eu falei, mas certamente alguma coisa aconteceu. Aí quando eu vejo, Neymar fica com Mariana Rios. Neymar deu o buquê pra Mariana Rios. Aí eu falei, pronto, sobrou pra mim. Aparentemente, né, foi o que aconteceu, foi a última pessoa a saber. As pessoas estão afirmando com tanta certeza, e quando eu vi, era a atriz que tinha ficado com ele, sei lá, ou não também, não sei se foi verdade, mas saiu em todas as páginas de fofoca. E a maioria me marcou. Ah, bom demais. E aí, se você Ganhou olhar uma a foto... visibilidade ali, né? Tipo, Foi. Não, mas foi assim, Neymarzetes, né? O pessoal fã dele, eu ganhei 1000 seguidores num dia. Os fãs dele começaram a comentar nas minhas fotos. E a maioria era comentário, assim, nada a ver. né? Ah, que Não é aquele público nichado da nutrição. serviu pra nada. Mas chegou uma pessoa falando assim, sou fofoqueira e sou vegana. E agora, eu tenho uma Nutri. E essa, Pelo só menos por é. ela valeu já. Só Valeu. por ela valeu. Engraçado, cara. Mas eu não sei quem é essa Mariana Rios. É uma atriz, atriz depois você da- olha no Google. global. Ela é bem Mas é parecida talentosa. com você, pelo menos, fisicamente? Acho Nada a que ver. não. A cor do cabelo é igual, tipo. Que loucura. Bacana. Que Mas Ô, ela é bem Maria, talentosa. Aí seu perfil no Insta é verificado, né? É. E da onde veio isso? Uns 7 anos atrás, na época que eu fazia algumas participações na televisão. Aí eu gravei na Sport TV, gravei na SBT, tipo, Aí você coisa fazia de a participação hipnose. do quê? Como nutricionista? Assim, nessa parte do atleta. Tipo assim, quando eu era atleta e falava sobre performance, eu tava graduando ainda nessa época. E aí começou a sair muita notícia, muitas coisas, e o pessoal lá da TV já tinha essa expertise, né, nessa área. Aí eles falaram, a gente consegue aqui mais entrevistas pra você e tal, e se você quiser verificar, porque tá saindo muita coisa no seu nome, daí veio o selo, Legal. por conta dessa visibilidade. E na época era uma coisa assim mais rara, né? É, muito Tenho bacana. Não, 7 passa anos. até hoje muita credibilidade, né?
Acho que é até por isso que pensaram que você Ah, era exato. a namorada do Provavelmente. Neymar. Né? Neymar nem te mandou mensagem. Não. Pra você virar nutricionista dele, pelo menos? Pois é, e ele tá fazendo uma dieta vegana. Então, isso que Sério? eu ia falar, Nessa semana que ele fez a dieta vegana, que aconteceu isso, acredita? Mas é real essa história? Que eu lembro que também surgiu Não essa história sei, do gente, Neymar. não aí. posso falar aqui. Não, é real. É verdade. Não, Pegando te pegar, né? Assim, não... É. Não, pior que é real. Ele tava meio gordinho. É. Gordinho. Tava mais rechonchudinho. E aí ele precisava perder peso rápido, que ele ia ter um jogo X lá. E aí ele contratou uma pessoa, eu não sei qual profissional. não Podia sei se ter foi sido eu, nutricionista. né? Então. E essa pessoa falou, não, vamos fazer uma dieta vegana porque é bem melhor. Sim. Ele fez até... Apareceu 3 semanas depois enxuto. É como se fosse um milagre, né? Não foi bem isso. Mas enfim, teve isso aí sim. Foi verdadeiro. Ô Mar, e o que você pensa daqui pra frente, não só na carreira, mas na sua vida pessoal? Quais são os seus projetos, seus planos? Olha, eu tô com um projeto agora em andamento, que eu tô fazendo uma turnê no Brasil todo, para premiar alguns restaurantes que fazem gastronomia vegana e funcional, ou que tem pelo menos 3 opções veganas. Então é uma forma de incentivar e tal, e tá sendo bem legal. Aqui em São Paulo você falou de um... Fala o nome do Sim, restaurante. Acho que vale a pena. Alimentos da Vila. É um restaurante que, além de ser vegano, eles têm opções gluten-free. Na verdade, eles são 100% gluten-free. Eles não têm glúten na cozinha, não tem contaminação cruzada, tem uma responsabilidade muito grande. Legal. E os pratos são lindos, super saborosos. Legal. Aí, a gente visita. Conheci. Vale a pena conhecer. E o Teva, que agora fechou aqui de São Paulo, mas tem no Rio de Janeiro. Teva. Teva Vegetal. É Legal. fantástico. Legal. Que bacana. Muito legal. Não, Não, eu ia perguntar se você tem alguma coisa, quer deixar algum recado, falar alguma coisa, enfim. Tá, eu tenho um e-book que é gratuito chamado Revolução Vegetal. E Uhum. nesse e-book eu tenho as principais fontes de nutrientes. Então, às vezes a pessoa tá na dúvida, ela quer consultar. Não tem nada escrito no e-book, ele só é realmente para você consultar as fontes de nutrientes. Então, você abre na página da vitamina A, tem lá todas as principais fontes. E aí você consegue ter uma alimentação mais saudável, um aporte nutricional muito melhor, com uma simples consulta. Então, Demais. basta solicitar lá no meu Instagram ou na minha comunidade do Telegram. Pô, que demais. Legal. E aí, Eu Gugu? vou fazer um convite. A gente tem um grupo de estudos toda segunda-feira Show. da pós, né? De VEG, né? Uhum. E o que é esse grupo de estudos? A gente pega uma pessoa, traz um tema, né? Um médico, um profissional da área da saúde, e traz um tema para discutir lá com o nosso convite para você. Ah, com certeza, eu topo. Trazer alguma Que coisa. dia é esse? Segunda-feira, às 21 horas. Topo. Vou estar colada na próxima. Vê uma que você pode, uma segunda-feira que você esteja aí disponível, me dá um É toque de depois. comportamentos também, que é de quinta às 9, é legal também, acho que... Tô colada nas também, duas. também. Na próxima eu tô lá. É que de VEG a gente sempre tá Ah. precisando mais, porque Uhum. é difícil achar professor É, para verdade, dar tem fazer menos. curso. Difícil mesmo. Então, se você tiver Uhum. afim, Beleza. fica o convite. Sem ser na segunda a outra, eu vou ter uma disponibilidade melhor. Então já tá fechado. Obrigado. Beleza, Obrigado, obrigada, Mar, por ter gente. vindo Adorei. aí. Mano, muito obrigado. Valeu, Valeu, gente. pessoal.